Opa. Bom, isso aí, boa tarde. Vamos para a aula, meninas. Então, a aula de hoje é basicamente, vamos tentar estabelecer aí um nexo entre teoria construtivista, psicanálise e sociedade e tal, dentro, né, do contexto de análise do adolescente, pelos próximos 50 minutos aí, e, enfim, vamos ver que raciocínio é esse, tá bom? Então, a princípio, a gente vai dar uma passadinha de leve no Erickson e tal, para discutir, enfim, os efeitos do ciclo vital natural no desenvolvimento da criança e do adolescente e as suas consequências e tal, e, enfim, tentar pincelar aí com alguns exemplos, imagino que vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que discutir é, enfim, o ciclo vital, a tal da epigênese, desculpa, da identidade. Lembrando que o termo epigênese quer dizer diretamente às relações de desenvolvimento do feto, né? A epigênese se dá no útero. Só que o útero da identidade é a família e o círculo de amigos ao longo da adolescência. Então, o útero social no qual surge a identidade e a personalidade, consequentemente, que são termos que hoje vão ficar, são intercambiáveis, vão querer dizer mais ou menos a mesma coisa. Enfim, como isso se dá. E as consequências, inclusive, legais disso, né? E em termos psicopatológicos, evidentemente. Então, vamos lá. Existem muitas formulações do que se constitui num adulto uma personalidade saudável. Mas se aceitarmos apenas uma definição, neste caso, a de Marie Jarrodat, segundo a qual uma personalidade saudável domina ativamente o seu meio, demonstra possuir uma certa unidade de personalidade e é capaz de perceber corretamente o mundo ela própria. E ela própria, claro. Então está claro que todos esses critérios se relacionam com o desenvolvimento cognitivo e com o desenvolvimento social da criança. Então vamos lá, que já tem bastante coisa. Né? Possuir uma certa unidade de personalidade. O que quer dizer isso? Uma noção de eu minimamente estável. Né? Nenhum eu é 100% estável. Nós mudamos ao longo da vida, mudamos de opinião, mudamos de tudo, nos transformamos ao longo da vida. O desenvolvimento humano nunca acaba. Mas tem sempre um núcleo duro ali, mais ou menos, que seria um eu. Né? Na psicanálise, o ego. Certo? Né? Segunda coisa, é capaz de perceber corretamente o mundo e ela própria. Ou seja, é pouco delirante, é pouco paranoica, né? Projeta dentro dos limites da normalidade, transfere dentro dos limites da normalidade, né? Todos esses mecanismos, enfim, se ofende dentro dos limites da normalidade, ataca dentro dos limites da normalidade. Né? Ataca o mundo quando ele apresenta uma justificativa, não quando existe uma ideia aqui dentro que faz com que essa pessoa ataque o mundo, ataque o outro. Né? É capaz de, por exemplo, perceber corretamente o mundo no sentido de ver o outro, né, como alguém também dotado de sentido, de angústia. Né? Isso é perceber o outro, né? O mundo. Então, estamos falando, por exemplo, de alguém com empatia. Né? Uma personalidade minimamente saudável possui um grau de empatia. Né? Uma personalidade sem empatia não é uma personalidade psicopática. Né? Sem, né, aquele que usa do outro para os seus próprios benefícios, independente do sofrimento do outro. Não, pura e simplesmente não liga, né, quando estamos falando de transtornos de personalidade. É comum, ao longo dos processos adolescentes, os adolescentes brincarem, mais ou menos, com esse tipo de perversão, principalmente na palavra. Né? O adolescente modifica discurso quando ele ouve de uma forma muito específica, sempre visando seus próprios interesses. Né?
Acho que o exemplo típico é a mãe que vira para o filho e manda ele limpar o quarto. Aí o filho fala, eu não preciso limpar o quarto é meu. Aí a mãe responde, não, o quarto é seu, mas a casa é minha. Aí o filho fala, ué, se a casa é tua, limpa o quarto você. É lógico, ele só está fazendo isso de malandragem, para irritar, para fazer as coisas, mas isso é um movimento tipicamente perverso, adolescente e tal, e que, enfim, agora está um pouco mais popularizado em discussões de internet, esse tipo de picuinha, esse tipo de coisinha, assim, que está mais ligado ao infantil mesmo, à personalidade mal estabelecida, mas suponho que a maioria das vezes seja só para chamar atenção e, enfim, ganhar seguidores na internet, provavelmente, né? Enfim, então está claro que todos esses critérios se relacionam com o desenvolvimento cognitivo, né? Cognitivo no sentido construtivista, né? De cognições que vão se sobrepondo sobre cognições e abstrações que vão se sobrepondo sobre abstrações que tornam, né, a mente humana e sua função simbólica algo possível, né? Algo possível. E social, porque é sempre interacional, é sempre na relação com o outro, seja esse outro na primeira infância, a tal da figura materna, seja esse outro o colega de trabalho quando você tem 72 anos de idade, né? O desenvolvimento cognitivo e social vai se dar ao longo da vida inteira. Só para de se desenvolver, o ser humano só para de se desenvolver quando morre, quando para de aprender na realidade. Se desenvolve algum transtorno de memória, algum transtorno neurológico, algo nesse sentido, né? Ele vai parar de se desenvolver, não vai conseguir aprender mais nada, aí o desenvolvimento acaba. Né? Com Alzheimer não tem mais desenvolvimento. Né? Após algum derrame, alguma estrutura cerebral e tal, não tem mais desenvolvimento. Mas enquanto conseguir ter memória, pensar a respeito do que está acontecendo na sua vida, existe sempre desenvolvimento, espaço para mudança, ideias novas, confluindo com ideias antigas e assentando, né? Como vocês bem sabem, em conceitos de assimilação e acomodação lá em Piaget. Né? Enfim, na primeira infância existe a ausência inicial desses critérios, mas com desenvolvimento gradual e processo de diferenciação, a personalidade adulta se torna algo possível. Então vamos lá, processos de diferenciação. Né? Como eu não sou o outro, o que eu quero, diferente do que o outro quer de mim, por exemplo, né? Que é uma coisa que é algo que sempre tem que ser claramente, enfim, equilibrado ali. Tá, vamos tirar aqui esse negocinho. Enfim, no próximo slide a gente vai dar uma olhada no diagrama, no próximo ou no outro, não sei, que as células de dupla significam uma sequência de fases e gradual desenvolvimento de partes componentes. Enfim, é um diagrama que o Erickson coloca ali tranquilão para explicitar quais as crises que se espera em cada momento do desenvolvimento. Ele formaliza uma progressão, então ele de novo pega emprestado ali do construtivismo, mas de novo coloca elementos psicanalíticos e sociais ali, né? Porque o homem era esperto. Então indica que, primeiro, cada item da personalidade vital a ser examinado relaciona-se sistematicamente com todos aqueles que dependem do desenvolvimento adequado, e numa sequência própria de cada item. E segundo, cada item existe antes da chegada normal do seu próprio, né, do seu tempo decisivo e crítico. Então, um bebê, vamos passar aqui, acho que vai ficar mais fácil. Pronto. Um bebê, né, depois quando já começa a entrar no mundo e tal, tá aqui o camarada. Né, primeira crise dele é entre confiança e desconfiança, não só em si como no mundo. Tá? Exatamente. Deixa eu fazer assim. Pronto. Né? Confiança e desconfiança com o que existe no mundo. Né? Ele não sabe se ele pode
ou não confiar nos pais, ele tem muito medo. E ele tem uma questão de ter perspectiva temporal versus confusão de tempo. Ele ainda não compreendeu como o tempo funciona, ainda não compreendeu como a passagem do tempo. A partir do momento que existe ali permanência de objeto, entendeu que né, o tal do Fordar, a mãe sai, pro bebê ela deixa de existir, aí ela volta. Ela, voltou a existir. Chega uma hora que o bebê entende que não é só porque essa mãe não está presente que ela deixou de existir, aí ele adquiriu permanência de objeto e vai conseguir, né, se sentir mais confortável mesmo na ausência da mãe, por exemplo. Né? Tendo isso, ele vai para autocerteza versus inibição, ou seja, autonomia versus dúvida e vergonha. Vai se lançar ao mundo, vai ficar mais tímido. Né? Isso se, né, essa crise aqui passou tranquila. Né? Se só sobrou desconfiança, né, ali na coisa da teoria do apego, estabelecer o padrão de apego evitativo com a própria mãe, vai escalar aqui em direção ao desespero. Né, porque não teve padrão de apego legal. Se teve a tal da mãe suficientemente boa, foi devidamente amada ali a criança, né, amado ali o bebê e tal, vai ter desconfiança, porque é inevitável, mas né, vai conseguir ter mais confiança. Depois, né, autonomia versus dúvida ou vergonha. Né, o bebê cientista ali. Vou tentar pegar as coisas, vou explorar o mundo, pegar qualquer coisa, pôr na boca e tal, como bebês fazem, ou vou ficar retraído com medo da reação e do mundo. Né? Autocerteza versus inibição. Depois, iniciativa e tal, por aí vai. Então aqui é basicamente um quadradão, um gráfico aqui que vai nos colocar esses elementos, mas só a título de exemplificação e para deixar claro que quando um estágio aqui, né, fica mal resolvido, os subsequentes vão apresentar algumas dificuldades, e aí quando acabar a infância e né, entrar na adolescência, o que é chave, vai reviver todos esses crises. E lógico, na vida adulta também, uma crise mal resolvida na infância vai ser revivida na vida adulta, sabemos disso muito bem, né? Tanto por acúmulo de acidez, ou enfim, tanto de forma cognitiva, quanto né, o tal do recalque, meio que tanto, qualquer teoria vai dar, e qualquer teoria explica tranquilamente essa questão aqui. Né? Então vamos voltar, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, por exemplo, um sentimento de desconfiança, de confiança básica, é o primeiro componente da vitalidade mental. Se a criança não tem né, confiança básica em si no mundo, ela já tem um problema. Né? Se conseguir a confiança básica, um sentimento de vontade autônoma vai ser o segundo e um sentido de iniciativa vai ser o terceiro. Cada um depende do próximo. Cada um chega ao seu ponto de ascendência, enfrenta a sua crise, encontra a solução e vai para o próximo pepino. Né? E aí, no que tange Erickson, não existem problemas concretos aí, pronto. Não existem problemas em considerar tantos processos de desenvolvimento da psicanálise com elementos construtivistas ao longo do desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto. O Erickson tudo bem fazer essa. Tem gente que chama de salada teórica, tem gente que não gosta e tal, mas no fundo a coisa meio que funciona. Ele está tentando trabalhar na interface aí de diferentes teorias e acaba funcionando muito bem para a gente pensar a crise da adolescência, pois é isso que ela é. Né? Ele estabelece crises previsíveis ao longo do desenvolvimento em todas as etapas. Caso alguma dessas crises não seja resolvida, e elas raramente são plenamente resolvidas. Sempre vai sobrar alguma coisa para na vida adulta virar ou sintoma ou elaboração de sintoma. Ninguém sai ileso da primeira infância ou da adolescência. Ninguém sai ileso. Né? Posso até dar exemplos aqui de como né, a coisa do trauma infantil que vai ser resolvido com um comportamento ali adulto qualquer. Vai ser resolvido, né, aquela pessoa que não foi
Amada que, como um mecanismo compensatório, aprende a amar e ama o outro, por exemplo, né? Que é algo comum. Só que não patológico, né? Não compensatório, não é um amor né? De querer fazer sofrer. É um amor genuíno, empático. Né? E isso é sempre possível. O indivíduo sempre vai ter lacunas. Tais lacunas são a fonte não somente de sintomas neuróticos em indivíduos normais, quanto os TMGs, os transtornos mentais graves. Está muito bem estabelecido, muito bem colocado, que crises de abandono, negligência, de bebês, não subjetivação, controle do corpo, não permitir a busca, a interação com o ambiente, né, embota essas crianças e você tem crianças que se tornam clinicamente autistas. Tá? E isso é um fato. Isso é um fato. Né? Se você pega um bebê pequenininho, amarra ele num lugar, sentado numa privada, assim, e só alimenta ele, e quando ele chora não faz diferença, você dá a comida a hora que você quer e o bebê fica lá amarrado. Não adquire função simbólica. Né? Não vira. Se tornam meio que autistas, né? Desenvolvem sintomatologia exatamente igual a autistas. E infelizmente a gente sabe disso, tá? Porque por histórias de terror aí que a gente não vai ter tempo de contar, graças a Deus. Beleza? E aí tá aqui o gráfico de novo, né? Enfim. E aí vamos para a tal da adolescência, né? Então vamos lá. Nos últimos anos de escolaridade, os jovens, assediados pela revolução fisiológica de sua maturação genital e a incerteza dos papéis adultos à frente, parecem muito preocupados com as tentativas mais ou menos excêntricas de estabelecimento de uma subcultura adolescente e com o que pode ser mais uma final do que transitória, ou de fato inicial formação de identidade. O que isso quer dizer? Né? O tal do adolescente, né? Cadê? Agora eu vou ficar bem pequenininho. Pronto. O tal do adolescente, ele está em conflito com o que querem dele, o que ele quer para ele, que é algo que o adolescente ainda não sabe, com o que o mundo quer para ele. Então, adolescentes tendem a criar uma subcultura própria, para desenvolver uma identidade de grupo que eles mesmos desenvolvem para poder sair debaixo da saia da sociedade. Isso acontece em absolutamente toda geração. A cada 20 minutos tem uma subcultura adolescente nova. Isso não é novidade. Já em Platão ele mencionava os jovens imberbes, né, os jovens sem barbas, ruidosos, contestadores que ficavam inventando moda e o Platão não gostava. Então, não é novidade, não é consequência da internet, não é consequência de videogame, não é culpa da TV. Tá? São consequências da vida em sociedade ocidental e culturas hegemônicas. Tem a cultura hegemônica, o adolescente precisa se diferenciar da cultura dos pais das gerações anteriores para se afirmar como alguém, isso é absolutamente necessário, e para isso eles inventam moda, umas melhores, outras piores. Né? E como eles costumam estabelecer essas subculturas meio que em segredo, a gente só fica sabendo depois. E é absolutamente normal. Se enfim, gostaria de ver algum dia desse, uma subcultura adolescente aí que, enfim, leva sopa para moradores de rua, por exemplo, como uma forma de contestação, né, ao capitalismo selvagem, mas, bom, enfim, estamos contando com a criatividade deles nesse ponto. Né? Eles são também morbidamente preocupados com o que os outros pensam ou o que os outros acham deles. Eles se preocupam com isso o tempo inteiro. Eles principalmente aqueles que falam que não ligam, assim, são os que mais ligam, é impressionante. O que o outro vai achar de mim, porque a gente pode até dar uma voltinha aqui e para lembrar né, para lembrar do Emmanuel Levinas, né, que é eu sei o que eu disse para alguém
pela reação que o outro tem de mim. Então, se eu viro para alguém e falo alguma coisa que assusta a pessoa, é aí que eu percebo que eu disse alguma coisa assustadora. Né? Tá aí, assim. E é um jeito, então, enfim, e o adolescente ainda nos processos de reconhecimento, de testagem de limites, vai se preocupar muito com isso. Muito, 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 muito. Tanto para querer ofender, quanto para querer agradar. E a identidade do grupo, o que os pares pensam, quem os pares aceitam, o que os pares não aceitam. E é um jogo super complicado, porque tem que se diferenciar dos pares, mas sem se diferenciar demais. Né? O adolescente tem que ser ele mesmo, mas se ele é diferente demais, ele é excluído. Só que se ele for exatamente igual a todo mundo, ele é invisível. É um paradoxo extremamente angustiante, extremamente complexo. Né? Junto com a confusão da tal da revolução fisiológica, ou seja, a puberdade, né? O corpo vai mudando, a voz vai mudando, não se reconhece mais, não se sabe mais quem é. Todas essas confusões oriundas da mudança corporal e fisiológica que está ali enfim, naquele adolescente que está em crise. Todo adolescente está em crise. A adolescência poderia até ser considerada uma patologia, se não fosse absolutamente normal. Se todos não passássemos por ela, né, a adolescência moderna poderia ser considerada uma patologia, porque eles sofrem horrores. Tá? Principalmente os nossos, né? Nós que somos, né? Os aqui que serão clínicos e tal, vão ter suas dificuldades, vão encontrar adolescentes só em alto grau de dificuldade e com muita dificuldade de se comunicar, né? Tanto com os pares quanto com os pais, tá? Bem importante. Ou seja, e aonde fica a tal da continuidade, né? Aonde que fica a ideia de que eu nasci, eu era um bebê, eu era uma criança, agora sou adolescente, enfim, essas mudanças. A ideia de um ego contínuo, a ideia de um eu sólido, né, que está lá, no slide de trás, né, a ideia de personalidade. Né, um eu sólido, que a gente pode chamar de ego, que a gente pode chamar de personalidade, que a gente pode chamar de identidade e tal, que vai conseguir lidar com essa quantidade de mudança, só é possível se existe uma noção de continuidade, de que o sujeito ainda é, de certa forma, a mesma pessoa que ele era quando ele, enfim, quando ele era ele é a continuidade do bebê que ele foi, vamos colocar nesses termos. Enfim, em busca de um novo sentido de continuidade e uniformidade, que deve agora incluir a maturidade sexual, e as escolhas de objeto sexual, os desejos por objeto sexual e por assim por diante. Alguns adolescentes tiveram que enfrentar de novo as crises de anos anteriores antes de poderem instalar os ídolos ideais duradouros, né? Ou seja, antes de conseguir assentar dentro de si mesmo o tipo de pessoa que quer/acredita ser. Então, qualquer problema que ficou lá na primeira infância mal resolvido vai reaparecer na adolescência com dinamite. Tá? Se antes era um problema com uma biribinha, na adolescência é um problema com uma dinamite. Na vida adulta, se não, né, não sendo algo muito mais grave. Se for um transtorno mental grave após os 18, enfim, antes era biribinha, depois vira dinamite, depois vira bomba atômica. Né? Se é só uma neurose ordinária, ali está algo mais tranquilo, biribinha para dinamite, para, enfim, para pimenta malagueta só na coxinha, algo menos agressivo, algo mais tranquilo, tá? Nesse sentido, eles precisam de uma moratória. E aí, para quem não sabe o que é moratória, é um termo jurídico, nada mais é do que a ideia de que eles precisam de um tempo a mais para pagar uma dívida. Essa dívida que eles têm com a sociedade, que é descobrir quem é, né? Cada um tem que descobrir quem é, cada um tem que descobrir o que quer, cada um tem que descobrir, enfim, o que quer fazer da vida, o que é uma crise, enfim, para
as interessadas têm um livro de orientação profissional do Bohoslavsky, que fala muito sobre a crise de escolha de profissão, algo que, se vocês quiserem, a gente pode passar aula que vem e tal, e que é uma crise grave, eles sofrem, porque é muito violento assim o que você vai ser, né? Hoje já está mais tranquilo, as pessoas já podem mudar de profissão ao longo da vida e tal, mas ainda é uma pressão muito grande para escolher uma profissão, escolher uma carreira, todo esse tipo de coisa, e negociar com os sonhos, né? Porque o sonho do adolescente é lá em cima. O adolescente não quer ser psicanalista, ele quer revolucionar a psicanálise inteira. Né? O adolescente não quer ser jogador de futebol tranquilo no Asa de Arapiraca e tal. O adolescente quer ser jogador do Milan e da seleção. Né? Os sonhos são sempre lá em cima e tal. Então eles precisam toda essa moratória, ou seja, um tempo. Eles precisam de um tempinho para deixar um pouco que essas confusões aí passem, deixar um pouco viver, né, experimentar esses diferentes papéis, experimentar diferentes identidades dentro e fora de diferentes grupos, né, para que possa, consequentemente, angariar e talvez conseguir absorver uma identidade que considere adequada para si, dentro, claro, de processo de desenvolvimento. Né? Então, com o objetivo de integração dos elementos de identidade atribuído acima às fases da infância, né, anteriormente no caso, só que agora com uma vasta gama de contornos possíveis, apesar de absolutamente imediata, com a diferença que substitui os pais por uma sociedade. Então o adolescente já não se incomoda mais com o que tanto com o que os pais pensam, se incomoda mais com o que os pais pensam. Ele se incomoda com o que os adultos pensam de outra forma. Porque existem adultos que eles querem impressionar e existem adultos que eles querem incomodar. Eles estão sempre dando aquela leve manipuladinha ali para conseguir, ou pelo menos tentar, conseguir entender o melhor e o pior possível para eles, sendo que eles não sabem. Né? O Milton, né, que acho que é uma das frases mais de adolescente, mais de desenvolvimento adolescente possível. O cara escreveu O Paraíso Perdido, é tipo Lusíadas lá dos ingleses. E ali ele diz que o caminho para o Palácio da Sabedoria é pavimentado pela estrada do excesso. O que ele quer dizer com isso? A gente só sabe quando a gente passou do limite, quando a gente passa do limite. E o adolescente vai testar esse limite dia sim, dia sim. Tá? Principalmente quando ele está angustiado. É sempre importante lembrar e tal. E isso vai acarretar risco, vai acarretar certos tipos de abuso, mas continua sendo um fenômeno esperado desde que não haja risco concreto, né, de auto ou hetero agressividade e tal. Desde que o adolescente não faça mal para si ou para o outro, ele está tudo bem. Vamos lembrar os números de suicídio na adolescência são altos, continuam altos em todas as culturas ocidentais, né? Algumas mais que outras, mas enfim, no Japão eles parece que eles se suicidam um pouco mais tarde, mas nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na Austrália, na Alemanha e tal, na França, os números costumam ser bem altos, sim. E é algo cuja única solução vai continuar sendo palestras socioeducativas em escola. Continua, por enquanto, sendo a melhor alternativa aí. Enfim, voltando. Se uma fase mais antiga deixou um déficit na identidade, uma importante necessidade de confiança nos outros, então o adolescente procura mais fervorosamente homens, ou seja, humanos, né, e ideias em que possa ter fé, o que também significa seres humanos e ideias em cujo serviço pareça valer a pena provar que ele é digno de confiança. Então, assim, o cara ficou com uma necessidade de confiança em si lá atrás, quando ele era criança.
essa necessidade de confiança ele vai compensar procurando pessoas e ideias que ele possa acreditar dogmaticamente. A fase de descobrimento da religião se dá basicamente, previsivelmente, ao longo da adolescência, que é quando eles costumam descobrir Deus, se apaixonar por Deus. Às vezes é fácil, às vezes fica por causa da vida e tal. Mas é ali que eles realmente encarnam, pô, a busca do sentido e tal, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo, porém, o adolescente receia um compromisso insensato e excessivamente confiante. Como ele tem problema de confiança, ele está louco para confiar, mas também fica com medo de confiar. E aí o que ele faz? Ele vira cínico. Porque essa é a coisa do cínico, né? O cínico é bem assim, o cínico testa porque no fundo ele quer acreditar. Porque se o cínico não acreditasse de qualquer jeito, ele não ia nem questionar, ele não ia bater boca. Então, o cinismo adolescente, ele é sempre um desafio. Sempre, sempre, sempre. E o cinismo até no adulto. O adulto que é cínico, que desacredita de tudo, ele está sempre convidando o outro a provar para ele que ele está errado. Né? Isso é super interessante. Né? Mas, bom, enfim, é verdade. E outro exemplo. Se a segunda fase estabeleceu a necessidade de ser definido pelo que pode querer livremente, então, né, ele não conseguiu descobrir o que ele queria, o que ele não queria e tal lá atrás, agora ele vai com unhas e dentes querer descobrir o que ele quer. E vai experimentar um monte de coisa. E aí tem, claro, paradoxalmente, o que pode acontecer, ele pode preferir agir assim, eu quero tudo. Eu quero tudo, eu quero tudo e a todos e tal. E, e aí, ironicamente, vai ter gente que vai achar ele estranho. Tanto os adultos, que adultos costumam achar adolescentes mais assim, ridículos, mas ele corre o risco de ser isolado pelos pares também. Assim, quem não sabe o que quer tudo ou não quer nada, né? E aí a gente tem claramente uma questão de desenvolvimento, enfim, que ficou para trás ali. E que não, enfim, não chegou lá na frente e tal. Enfim, vamos voltar aqui. Pá, 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 pá. E pau. Pronto, voltamos. Enfim. E, enfim, aí como que a gente vai lidar com esse básico e básico? Então, ao longo de processos psicoterápicos, questões relacionadas a como esse adolescente viveu o seu próprio desenvolvimento, no sentido da sua história, do que ele quer do outro, do que ele quer de si, permitir que ele fale, né? Isso é muito importante. Só que tem uma pegadinha ali no atendimento adolescente. O adolescente não chega na terapia por vontade própria. Vamos começar por aí. O adolescente vem para a terapia por quê? Ou porque a escola mandou, ou porque os pais mandaram, ou porque alguém, enfim, alguém mandou. Por que alguém mandou? Alguém mandou porque ele aprontou algo. Então, primeira coisa, a gente nunca mente para adolescente. Como clínico. A gente já nunca mente para paciente adulto. Para adolescente, então é impossível. Para criança, menos ainda. Assim, nunca minta para o seu. Tente sempre ser honesto, tá? Né? Com o seu cliente, com o seu paciente. Então, por que eu estou falando isso? Vamos lá, exemplo típico. Da minha clínica. Chega lá o, chega lá o menino e ele chega lá no consultório porque, né, a mãe abriu a gaveta dele de cueca, achou lá 300 gramas de maconha, sei lá quanto é, mas achou lá um monte de maconha na gaveta do cara. E aí, desespero, aquela confusão familiar, ai meu Deus, o que faz, o que não faz e tal, babá, vai pro psicólogo e tal. Aí chega na porta do seu, né, chega na porta do seu consultório. Você, por que ele tá lá? Você pergunta para ele, por que você está aqui? Ele vira para você e ele vai repetir algo que foi dito para ele. Ele vai falar para você, eu tô aqui porque eu tenho problema com droga. A verdade é que ele não tá lá porque ele tem problema com droga.
A verdade é que ele está lá porque ele rodou. Certo? Ele está lá porque ele colocou um monte de maconha num lugar que ele sabia, inconscientemente, provavelmente, que a mãe ia achar. Então, esse rodar não é necessariamente um rodar. Esse rodar é um pedido de ajuda. Esse rodar é uma forma de se comunicar. É uma forma de chamar atenção, só que é uma forma de chamar atenção muito desesperada, porque ela é cara, ela é perigosa, ela é ilegal e tal. Ela gera muito desespero. Então, se você for pensar em termos kleinianos até, das relações objetais, esse adolescente quer que esses pais sintam o desespero que ele está sentindo e não consegue expressar. Porque ele não tem espaço para expressar esse desespero. Aonde que ele vai poder expressar esse desespero? No seu consultório. Ele vai chegar, ele ou ela, vão chegar super resistentes. Não vão confiar em você, porque afinal de contas vocês são adultas. Não vão gostar de vocês, adultos, né? Não se confia em ninguém com mais de 30 anos, essa que é a verdade. Né? Com 30 ou mais. Não. Mas dando o tempo e começando a discutir principalmente relações sociais, como você se sentiu nessa situação, o que você queria, é muito sei lá, é muito anormal. Como é que, né, o cara foi, sei lá, suspenso no colégio, como é que foi? O cara, normal. Tá, que normal é? Você acha normal? Questiona, eles ficam super resistentes, eles não gostam de se expor para adulto. Então, para eles entrarem em processo, sempre demora um pouco mais. Então, por isso que eu falo, eles não entram em terapia, eles entram em uma antessala da terapia. E eles não confiam na gente. Não confiam, principalmente se quem dá feedback para pai e mãe com muita frequência perde a confiança do paciente. E aí é o equilíbrio do profissional, psi, tá? É esse equilíbrio, saber o quanto você dá de feedback para pai e mãe, que é quem está te pagando, e o quanto você protege/preserva o adolescente tentando estabelecer uma relação de confiança. Né? Às vezes eles vão tentar te enrolar, às vezes eles vão tentar fazer o diabo. E é só tá psicamente preparado para esse tipo de momento, tá bom? Enfim, o vídeo deu 37 minutos aqui. Eu vou lançar e tô indo para a sala encontrar vocês, ok? Até já.